Olá, pessoal! Vocês com certeza conhecem esse fundo que a gente vai conversar aqui agora. Eu estou falando do Bresco Logística. Bom, para quem está acompanhando a nossa carteira recomendada, sabe que ele entrou recentemente, então foi a nossa última recomendação ali da carteira. E hoje eu trouxe aqui o Rafael Fonseca, sócio e CFO da Bresco, para a gente conversar sobre como está o fundo, por que é que muitos falam que ele tem o melhor portfólio logístico da Bolsa e também como que serão as perspectivas ali para os próximos meses. Só dando um geral aqui para quem ainda não conhece o fundo, ó, são 10 propriedades. Hoje tem um PL aí de 1,7 bilhão aproximadamente, então um valor patrimonial por cota aí de R$120. E dessas 10 propriedades, 9 são classificadas como A+. Então, só nessa classificação a gente já consegue entender a qualidade do fundo que nós vamos conversar aqui agora. Bom, Rafael, muito obrigada pela presença aqui, né, por ter aceito aqui o nosso convite para a gente poder bater esse papo aqui e conhecer um pouquinho mais do BRCO. Queria só pedir para você se apresentar aqui rapidamente para o pessoal te conhecer também. Maravilha. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer bater esse papo com você. Bom, como você falou, né, sou sócio e CFO da Bresco. Tenho mais de 25 anos de carreira no mercado financeiro, boa parte deles em investimentos alternativos, sendo private equity e real estate também. A Bresco, a gente tem 12 anos de história, é uma gestora focada no segmento logístico, em real estate, em fundos imobiliários logísticos. É uma equipe que já trabalha junto até mais tempo do que a própria história da Bresco, já próximo a 15 anos, 16 anos trabalhando juntos. Então, uma equipe que tem muito expertise, um know-how, todo um histórico do próprio setor, assim, com grandes operações realmente quase pioneiras aí no nosso mercado. E hoje a gente tem 2 mandatos específicos de investimento imobiliário. A gente tem um mandato de renda, que está concentrado no Bresco Logística, o fundo listado que todo mundo acompanha. Hoje tem mais de 110 mil cotistas. Foi um fundo que a gente foi montando aos poucos o portfólio. Em 2019, a gente resolveu fazer o IPO dele. E existe um outro mandato, que é um mandato de desenvolvimento, né, um investimento de mais risco, com horizonte de investimento mais curto, onde a gente tem que fazer todas as aprovações dos terrenos, desenvolver as propriedades, trazer inquilino. Mas é um fundo, um mandato onde está restrito a poucos investidores institucionais sofisticados. Então, são os 2 modelos e que a gente acha que é uma plataforma muito diferenciada, porque hoje, para o business de renda, né, do Bresco Logística, um dos desafios é conseguir crescer com qualidade, né? E a gente consegue não só olhar as oportunidades que todos olham no mercado, mas a gente olha em primeira mão as oportunidades que nós geramos no braço de desenvolvimento. E isso já garante um certo crescimento do fundo Bresco Logística com qualidade para os próximos anos. Então, a gente acha que essa plataforma é uma plataforma que tem sinergias e traz uma relação muito positiva para o Bresco Logística. Então, no final das contas, vocês fazem boa parte de todo o trabalho dentro de casa, até o desenvolvimento e aí corre posteriormente aí a oferta para o Bresco Logística e aí vocês têm essa preferência de compra, por exemplo? Perfeito. É uma dinâmica, não tem nada escrito no papel, mas é uma coisa que, obviamente, a gente consegue ver em primeira mão. Legal. E poder tentar aproveitar as oportunidades que a gente mesmo gera dentro de casa para o Bresco Logística, né? E realmente a gestora é uma gestora imobiliária, nosso expertise é uma expertise imobiliário, né? Além do expertise financeiro que a gente precisa ter para né, acessar esses instrumentos de mercado, ser eficiente, ter o custo de capital mais eficiente do mercado, mas a gente é uma estrutura com uma expertise imobiliária muito grande, né? Com equipes de engenheiro, equipes que administram os ativos, o portfólio imobiliário, uma equipe de arquitetos, uma equipe jurídica, realmente é uma equipe muito parruda que tem um know-how imobiliário importante e que faz a diferença, no nosso ver, ao longo do tempo. Tá certo. Até porque a gente estava até batendo alguns dados aqui antes, né? O IPO em 2019, o retorno total, considerando os proventos pagos e valorização da cota, foi de quase 49%, né, nesse período. Exatamente. E isso a gente tem o IFIX um pouquinho mais do que 8% e o CDI uns 20, alguma coisinha, 28%. Quer dizer, a gente superou muito o CDI, mesmo nesse período de CDI, né, de aperto monetário muito forte, próximo ao equivalente a 5% ao ano acima do CDI, o que mostra uma performance realmente diferenciada no nosso setor. Esse ano também, nossa cota, né, o retorno total que a gente já proporcionou para o cotista é em torno de 24%, versus o IFIX em torno de 10%, e meio ano de CDI seria 6 e poucos por cento, né? Então, mostra, quer dizer,
o que garante que realmente a gente é diferenciado? A gente vai mostrando ao longo do tempo. A performance do fundo é muito resiliente e tem capturado ganhos, como a gente havia indicado para o mercado lá atrás no IPO. Bacana, bacana, muito bom. Vamos falar então aí um pouquinho do portfólio, né? Eu até, um pouquinho antes da gente conversar aqui, eu conversei com o Felipe, também parte da equipe de gestão. Isso. E, como eu falei, fico nessas viagens aqui, Maringá, São Paulo e tudo, e tem o BRF Londrina lá, né? Então, do ladinho ali de Maringá, tem o imóvel lá da BRF. E ele até me explicou, são algumas características diferenciadas ali que servem muito bem para a BRF, para o serviço, para a operação dela, né? Acaba sendo bastante estratégico. E a gente sempre fala, olha, localização é muito importante, tudo tem que ser uma localização. Onde que é essa localização? É sempre São Paulo? Não é bem assim, né? Depende um pouco da estratégia do inquilino, o que ele está buscando naquele imóvel. Se você puder comentar aí rapidamente as características dos imóveis que vocês possuem, os diferenciais, um pouquinho além desse grande quesito, né, que acaba sendo a localização. Não, perfeito. Nosso portfólio é sempre focado em imóveis de alta qualidade, né, nível institucional, sempre buscando AAA. A gente tem, obviamente, na busca por novas propriedades, a gente tem uma originação focada nos mercados onde tem uma relação de oferta e demanda mais favorável para a gente ter ativos, né, e ativos de qualidade, onde vai ter uma relação que vai favorecer ao longo do tempo a valorização imobiliária, pela remarcação do contrato de locação e tudo mais. Mas, em alguns casos, a gente é procurado por grandes empresas para suprir uma necessidade, uma demanda deles que hoje não é atendida pelo mercado. Normalmente isso acontece em mercados onde não tem uma dinâmica tão ativa, né? Mercados talvez secundários. Uhum. E o que a gente faz nesses casos são operações de build to suit, né? Onde a gente constrói sob medida para o cliente. Obviamente, para isso acontecer, estamos falando de grandes empresas com excelente qualidade de crédito, né? Super sólido, então do ponto de vista de risco de crédito é muito, muito sólido. E a gente normalmente faz contratos muito longos para garantir que seja um período suficiente para trazer toda a rentabilidade que a gente espera na propriedade, né? Então, esse caso do BRF foi um build to suit que a gente fez de 13 anos com eles. Eles precisavam de um imóvel frigorificado, refrigerado, quer dizer, bastante sofisticado. Não tinha no mercado onde eles precisavam fazer ali em Londrina por conta de alguns fatores, questões de alguns benefícios que eles tinham na região, mas também da eficiência logística que eles estavam vendo do suprimento dos produtos que saíam do sul, de alguns pontos de produção, para serem escoados para o resto do Brasil. Então, ali era uma localização muito importante para eles e até eles se sentiram confortáveis em fazer um contrato tão longo assim, porque realmente é uma posição estratégica para eles. Então, é um imóvel excepcional. Inclusive, a gente foi surpreendido depois de entregar o imóvel com um reconhecimento global de ser o imóvel que atingiu o nível o menor nível de planicidade, o melhor nível de planicidade do piso. Nossa. O que é muito importante para um imóvel frigorificado, porque quando você tem oscilação de temperaturas, o imóvel, o piso pode começar a ter variações e isso acarreta em um maior nível de manutenção das empilhadeiras, uma série de problemas operacionais. Então, a qualidade do piso ele é importante nesse tipo de operação e a gente ficou bastante satisfeito por esse reconhecimento. Ah, que bacana. E vindo aqui, então, para São Paulo também, aqui foi agitado, né, o BRCO esse ano aqui em São Paulo, né? Vocês têm excelentes imóveis em localizações irreplicáveis, digamos assim, e tivemos aí algumas tratativas ali no fundo, né? Teve o caso do GPA, fizeram uma venda interessante também. Como que foi? Puder comentar um pouquinho aí sobre esses assuntos? Esse ano foi um ano bastante agitado aí para o Bresco Logística. A gente conseguiu, acho que, fazer algumas operações que destravam um valor significativo. Uma agitação boa, né? Uma agitação boa. Muito positiva. E acho que no momento também adequado, né, de mercado, onde as coisas começam a mudar, assim, a perspectiva do produto começa a ser muito favorável por conta dessa perspectiva de redução de juros aí no segundo semestre. Mas a gente, do ponto de vista da gestão ativa, a gente acabou vendendo o imóvel aqui na Bresco São Paulo, que ficava na Marginal Tietê,
Foi uma venda que não era planejada, mas foi uma oportunidade incrível que a gente não podia deixar de passar. A gente vendeu o imóvel por mais de R$6.000 o metro quadrado, uma precificação totalmente... Você já tinha visto uma precificação dessa? Honestamente, por um imóvel desse tipo, um imóvel predominantemente imóvel seco, a gente nunca tinha visto, acho que é bem distante do que a gente vê, os patamares elevados, puxados de avaliação. Então, foi algo que a gente viu uma oportunidade de realmente fazer uma reciclagem do portfólio, trazendo muito valor para o cotista, de uma forma que ele não teria esse ganho e essa valorização se a gente continuar simplesmente alugando a propriedade. Então, a gente vendeu por 325 milhões, vai ser 44% desse valor vai ser, é um lucro imobiliário que a gente vai poder distribuir ao longo de 4 anos, e isso fez com que a gente pudesse aumentar significativamente a distribuição. Junto com essa operação, a gente acabou concluindo uma negociação, uma discussão judicial que a gente tinha com o Pão de Açúcar, que era o antigo usuário desse imóvel, que deixou o imóvel e não quis pagar as indenizações devidas no nosso contrato. A gente fez um acordo com eles, onde eles acabaram indenizando a gente em torno de 14 milhões, combinado indenização, mais o que tinha de reparos para ser feito na propriedade. E também acabou em conjunto renovando o contrato de locação de um outro imóvel que a gente tem com eles, que é o CD4, com uma valorização de 13% no valor de locação a partir agora da metade do ano de julho. Então, acho que a combinação desses fatores, né, a gente acabou zerando a vacância do fundo, a combinação desses fatores permitiu com que a gente soltasse um guidance do mercado, mostrando que a gente está aumentando, em relação a abril, a gente vai estar aumentando 40% a distribuição do fundo, e num horizonte que a gente não tem uma perspectiva de mudar. Quer dizer, pelo menos 4 anos a gente está bem seguro com isso, fora as outras coisas que podem acontecer de forma favorável, né? Então, é um aumento de 40% da distribuição. De lá para cá, a cota do fundo andou em torno de 17%. Então, a gente acha que tem muito espaço para andar, sem contar com todo o vento a favor que a gente espera que venha aí no segundo semestre, com uma eventual redução de juros. Nossa, Então, nessa alienação ali em São Paulo, aqui em São Paulo, no final das contas, né, vocês receberam parte à vista e essa outra parte será parcelada em 4 anos, e é isso que você está comentando, que está contribuindo, né, para esse aumento nessa distribuição que acaba sendo recorrente. Perfeito. É isso. E aí esse parcelamento é reajustado pelo CDI, pela inflação, não? Acho que tiveram algumas coisas muito favoráveis, além do próprio valor. Acho que uma é realmente a possibilidade de parcelar isso ao longo do tempo, porque a gente vai pegar o lucro imobiliário, 44% dos valores que a gente vai receber ao longo do tempo, e vai distribuir isso para o cotista. O que é custo imobiliário, a gente vai reinvestir em outras coisas. Certo. E outro fator é que a correção proposta pelo comprador foi de CDI, o que é muito favorável para a gente. Para o curto prazo é melhor. Também CDI. Não é algo muito comum. Sim, e a gente entendeu que foi uma combinação muito positiva que protege o nosso investidor de certa forma. Bacana. Nossa, muito bom, entendido. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, do perfil de inquilinos ali que vocês têm hoje, né? Os tipos de contratos que são ali. A gente tem, a maior parte ali acaba sendo e-commerce, varejo, e aí operador logístico, alguma coisa também. Perfeito. A gente tem visto alguns problemas, né? Pessoal, a gente falou, poxa, temos problemas ali, tivemos com lojas americanas. Vocês tinham exposição? Tem exposição? Temos exposição, uma exposição pequena, grande, menos, né? De 4%. E como que está isso? Como que está essa questão agora? As lojas americanas, a partir do momento que ela entrou com processo de recuperação judicial, ela não pode ficar inadimplente com contratos de locação. Então, a gente está totalmente protegido. Teve um valor equivalente a 12 dias no mês de janeiro, que foi o valor que acabou entrando na recuperação judicial, que isso vai ser discutido por muito tempo, mas é um valor muito pequeno, que a gente não tem... Já superou isso, o fundo já reconhecendo isso, e não tem muito problema. Então, acho que a situação está estável. E também a exposição que a gente tem com eles é numa praça muito favorável para novas locações, que é a praça de Contagem. Então, se em algum momento eles resolverem desocupar o imóvel, a gente tem muita tranquilidade que a gente consegue trazer outros inquilinos da mesmo perfil de qualidade, quer dizer, melhor até hoje, né? Por vista de crédito, mas também perfil coerente com o perfil do fundo. Certo. E aí, recentemente, a gente teve ali um pedido de rescisão antecipada, né, do Magazine Luiza. Parcialmente. Né, da área que eles ocupam. Tá. É um pedaço muito pequeno do espaço que eles ocupam. A gente não sabe ainda exatamente quando que eles vão desocupar, mas tem todo um processo aí de aviso prévio, de indenização
pagamento de multas aí pela rescisão, e também, de novo, na mesma praça, em Contagem, onde é uma praça onde tem muita demanda, pouca oferta, e a gente acha que a gente consegue, à medida que eles definam quando que eles vão desocupar o imóvel, também trazer a demanda adequada para ocupar esse espaço novamente. Sim. E representa hoje menos de 2% do fundo isso. Também é bem pequeno a relevância, né? Essa parte que eles estão pedindo a devolução. Tá? Agora, sendo um pouquinho mais genérico, assim, falando do setor de varejo como um todo, como inquilino, como que vocês estão vendo? Isso deveria ser ou é uma preocupação para o investidor? Isso pode ser ali um inquilino que sempre foi visto como muito, muito bom, né, no final das contas, por todo o crescimento que teve. Isso deveria ser uma preocupação? Como tá a visão de vocês em relação a isso? Carol, realmente, eu acho que se você for pensar no longo prazo, acho que o principal driver de valor e geração de demanda, ele é do e-commerce. Né? O e-commerce ele tem uma demanda por área de armazenagem muito maior do que uma indústria, do que o varejo tradicional. Então, o aumento da penetração, o desenvolvimento do e-commerce, ele vai gerar uma demanda muito forte para o nosso segmento. Mas, óbvio que não está restrito a isso. A gente também espera que, com retomada da atividade econômica, vários setores comecem a expandir, né? E precisar modernizar ou ampliar a sua malha logística ou mudar um pouco a estratégia, principalmente por conta aí de uma eventual reforma tributária. Acho que esse é um efeito brutal que pode ter no nosso setor, positivo. Então, assim, obviamente que a gente quer contar com todos os setores e o e-commerce vai ser um deles que vai ser um forte demandante ao longo do tempo. O que aconteceu assim, nos últimos anos, talvez agora há 3 anos, é que em 2020, por conta da pandemia, né, existiu um crescimento muito forte do e-commerce e eles, vendo esse crescimento acelerado, quiseram se preparar para muitos anos de crescimento muito forte. E quando a pandemia arrefeceu, teve também uma desaceleração do crescimento deles. Desaceleração, não é que caiu o crescimento deles, é só acompanhar os números das empresas abertas. É uma desaceleração. E aí, com isso, eles falaram, olha, a gente não precisa de muito mais espaço, não vamos crescer tão rápido, né? Então, tem um pouco de estoque ocioso, né? Espaço ocioso, que está sendo absorvido à medida que eles continuam crescendo no ritmo que eles estão e aos poucos, essa ociosidade vai acabar e eles vão precisar de novas áreas. Então, a gente acha que a partir do ano que vem, provavelmente, eles vão voltar a ser, né, um segmento demandante, né? Vão voltar a ter novas demandas importantes e isso provavelmente vai vir com demanda de outros setores também. Então, a gente espera que ano que vem seja um ano bem mais favorável aí de demanda e que ajude o desenvolvimento do mercado como um todo. Certo. É interessante porque acaba sendo muito específico, muito cíclico no final das contas, né? Como você bem explicou. Então, tem toda essa... aproveitar os momentos e conseguir visualizar e conseguir fazer uma alocação mais bem interessante, que consiga aproveitar esse ciclo mais favorável em determinados momentos, né? Faz sentido, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, olhando aí para frente, né? Vamos olhar para frente. Você comentou, tem aí todo um valor para ser recebido ali da última alienação que vocês fizeram. Vocês não possuem nenhum tipo de alavancagem hoje? Hoje a gente tem um contrato em torno de 20 e poucos milhões, 25 milhões. Mas está totalmente equacionado. A gente acabou fazendo essa operação e é uma securitização de recebíveis da própria BRF, um pedaço, que a gente fez para poder fazer um investimento em uma expansão pequena no portfólio, que a gente precisava num momento onde não tinha mercado de capitais para fazer uma emissão. Então, é uma operação que a gente tem, mas representa muito pouco e já está equacionado. Tudo isso que a gente está falando é contemplando que essa dívida vai ser servida e, mesmo assim, a gente consegue oferecer esse incremento de dividendos para os cotistas. Certo. Então, se tiver uma grande oportunidade nos próximos meses aí que a gente tem visto, aí vocês teriam basicamente as 2 opções, que seria ou tomar mais, fazer mais securitização, aumentar o nível de alavancagem, aumentar o passivo do fundo ou tentar vir a mercado. Seriam essas. Perfeito. E vocês têm visto algumas oportunidades, vocês mapeiam isso com frequência? Tudo bem, tem ali o próprio desenvolvimento ali dentro, né? Mas vocês mapeiam também o que está acontecendo aí no mercado? Claro, a gente mapeia sempre. O nosso fundo é um fundo de gestão ativa, então a gente está sempre procurando oportunidades e a gente acha que o momento é favorável para novas aquisições, né? Obviamente que precisa de uma dinâmica um pouco mais forte aí do mercado de capitais, mas que a gente já está vendo agora nesses últimos dias aí, já tem uma mudança
no humor do investidor em geral, e a gente espera que no segundo semestre a gente possa ser ativo em novas aquisições. A gente tem propriedades mapeadas no mercado, propriedades de terceiros, e tem propriedades que a gente desenvolveu, propriedades de muita qualidade e que estão prontas para serem adquiridas se a gente conseguir fazer alguma operação no nosso fundo Bresco Logística. Então, eu acho que o segundo semestre promete aí para realmente a gente conseguir trazer mais coisas e melhorar ainda mais a perspectiva para o cotista em relação à distribuição. Tá certo. E a gente também aqui também do lado aqui de quem também faz as análises, distribui, é interessante, né, que a gente tenha esse mercado volte a ficar aquecido, que a gente chegue ali fazendo, vários relatórios de emissões, né, não consiga nem acompanhar todos, mas enfim, brincando ali só pra gente ver que tá voltando, é bom, gente, tá voltando, é bom pra todo mundo. Não, e eu acho que isso é importante, não adianta também esperar, para o investidor em geral, esperar os juros cair. Porque aí a cota já andou, a oportunidade parcialmente já se foi. Então, eu acho que hoje tem um consenso muito forte de que o aperto monetário já terminou, a gente agora certamente vai começar uma redução de juros, e eu acho que é uma oportunidade para o investidor de se posicionar nisso, antes que comece, porque vai começar a andar. Quando começou a ter essa sensação, acho que o mercado em todo já andou um pouco, até que o IFIX andou 10% no semestre, mas eu acho que ainda é tempo de conseguir aproveitar uma onda que ainda vai vir de valorização do mercado como um todo. E no nosso caso específico, ainda tem todo esse aumento de distribuição que ainda não foi capturado no preço da cota. Então, acho que realmente é uma oportunidade para quem, os investidores com horizonte de longo prazo, que é o horizonte certo para fundo imobiliário, já começarem a se posicionar nesse momento. É um momento bem favorável e que representa uma oportunidade incrível de longo prazo. Exato. Isso de prazo que você comentou, a gente de vez em quando vai conversar, a gente está sempre ativos ali, bem próximo do investidor, e às vezes a gente chega e pergunta pra gente, mas, Carol, é um fundo aí que está bastante descontado, que daqui uns 2, 3 meses eu consiga um rendimento, um ganho aí de 15%, 20%. Falei, calma, não é esse o ativo que você precisa estar olhando para esse tipo de objetivo, né? Investir em imóvel, se você fizer esse paralelo, você vê que o seu horizonte de investimento tem que ser maior para você conseguir capturar. E os ciclos, como você falou, os ciclos são importantes. Existem vários ciclos que têm que ser analisados, mas uma das coisas é o momento certo de entrar. Porque como é cíclico, se você entrar no topo do ciclo, você vai pegar um cenário desfavorável pela frente. Acho que o momento que a gente está agora é um momento favorável para entrar num produto de renda como esse por conta dessa conjuntura econômica que a gente falou. Então, é uma oportunidade incrível. É certo. Já aproveitando, né? Se você quer aproveitar essa oportunidade, quer conhecer nossas recomendações, nossas análises, a gente está falando aqui especificamente do BRCO, mas a gente tem cobertura de vários fundos imobiliários, nós temos cobertura de ações, renda fixa, relatórios diários. Então, é só se cadastrar. Você pode clicar no link aqui na descrição desse vídeo, fazer o seu cadastro no site da EK Research. O cadastro é completamente gratuito e você terá acesso completo, tá? Então, aproveita e acompanhe todos os nossos conteúdos que a gente produz lá diariamente. Tá certo. Uma pergunta aí que chegou no Instagram, né? Inclusive, a gente sempre fala, olha, vamos conversar com o pessoal lá do BRCO, o que você gostaria de perguntar? E a gente recebe algumas perguntas, selecionei aqui, vou perguntar uma para você, veio do Lucas. Pois, Lucas, eu esqueci o seu sobrenome, mas você vai saber quem foi você quem fez. Rafael, o Lucas falou assim, olha, o BRCO, na época que a gente conversou, estava 100% alocado, tem essa rescisãozinha aí antecipada e tudo, mas é um fundo que tem basicamente toda a sua fonte de receita, digamos assim, tá ali completa. E ele perguntou como que ele pode entender quais são outros gatilhos de valorização que poderia ter para que ele tenha um rendimento superior à inflação e não apenas os reajustes de contratos. Eu acho que você já falou um pouco aqui sobre isso, mas vamos fazer um apanhado ali sobre o que foi... Então, Carol, talvez valha a pena. A gente olha assim duas dinâmicas. Uma dinâmica operacional, que a gente chama, que é o portfólio, a questão muito dentro ali da nossa carteira, que a gente acha que é positiva, porque a gente está com contratos de locação bem equacionados, quer dizer, dentro do mercado, contratos longos, né? A gente não tem nenhum vencimento relevante aí pela frente. O último que tinha foi o do Pão de Açúcar, que a gente renovou agora com 13% de aumento em relação ao que a gente estava praticando. Né? As outras renovações que a gente fez recentemente também, Contagem principalmente, todos tiveram um aumento importante. E, olhando para frente, provavelmente, no momento que a gente tiver que renovar contratos,
a gente acredita que a gente vai estar num momento de mercado muito mais favorável do que hoje, né? Onde a gente vai ter uma pressão muito mais favorável para proprietários, onde a gente vai conseguir reajustar os valores de locação acima da inflação. Então, essa é a questão operacional. Obviamente que a gente tem que lidar com eventuais saídas de inquilinos aqui que podem acontecer, mas como a nossa carteira é de muita qualidade, os imóveis são bem localizados, em lugares onde existe demanda, né, a gente não vê isso como um grande problema olhando para o longo prazo. A gente está tranquilo que a gente consegue fazer a gestão muito saudável e ter um portfólio ao mesmo tempo resiliente, mas que tenha oportunidades de upside para o investidor do ponto de vista operacional. Existe toda essa dinâmica de trazer novas propriedades para o fundo. Nós também estamos trabalhando, né, e tentando trazer propriedades que agreguem valor e possam melhorar a nossa distribuição. Então, isso também é algo que a gente acha que a janela agora começa a se abrir, uma janela favorável para a gente trazer coisas e melhorar ainda mais o perfil do fundo. E aí existe isso tudo a gente fala meio que operacional, né, que está dentro de casa, depende muito da gente e tal. E o outro fator é de mercado, a questão econômica, né, que eu acho que a principal variável é juros. E a gente viveu, né, na nossa história aqui recente do fundo, um cenário de juros que chegou a 2% e foi a praticamente 13,75%. Então, foi um vento muito contrário. Mesmo nesse cenário, a gente proporcionou um rendimento, um retorno muito favorável ao cotista. E daqui para frente, a gente acha que o vento é favorável, né? A tendência é de redução. E isso vai fazer com que as cotas valorizem também acima da inflação e vai compor junto com todo o trabalho operacional que a gente está fazendo para entregar um ótimo retorno para o cotista. Perfeito, perfeito. E aqui, a segunda pergunta que eu selecionei vem do Vinícius, tá? O Vinícius, ele acompanha sempre a gente ali, ele trabalha com operador logístico e tudo, ele até resolveu perguntar um pouco mais regional, né? Se vocês estão vendo uma demanda um pouco maior em determinadas regiões ou aqui acaba sendo algo um pouco mais específico, as cidades e tudo, mas a gente viu lá, poxa, tem muita gente falando, poxa, o Nordeste agora pode ser um bom polo regional para a logística em si. Estão vendo alguma demanda específica para regiões? Ou... Olha, isso é uma dinâmica, ela muda a todo momento, né? Ela muda rapidamente. Então, o que a gente vê é mercados onde você tem uma vacância muito baixa. E isso é positivo para quem tem propriedades nesses mercados, né? Então, por exemplo, Contagem é um mercado que tem menos de 2% de vacância. Então, qualquer demanda, ela realmente é uma demanda, né, difícil de ser atendida. Então, o cara, né, o ocupante realmente precisa aceitar o preço que o dono da propriedade tem, porque ele não tem muita opção, né? Outros mercados onde, por exemplo, Cajamar, que a gente não está exposto hoje, tem uma vacância acima da média do estado de São Paulo, próximo a 13%. Então, é um mercado que hoje os preços estão um pouco mais difíceis de se valorizarem. Eles estão andando um pouco de lado, porque tem muita oferta, né, muito imóvel chegando novo. E apesar de ter demanda também, e demanda relevante, ela não é tão grande quanto o volume de oferta, né? Então, os preços vão andando um pouco mais de lado. Então, mais do que pensar qual é a força da demanda, é comparar isso com a oferta. Exato. E a gente o mercado costuma olhar a vacância como uma medida muito importante. E as praças onde a gente está exposto, no fundo, Bresco Logística, são praças onde, em geral, a vacância é muito baixa. Então, a gente tem um portfólio bem posicionado para conseguir negociar adequadamente os valores de locação. Então, a gente está bem satisfeito com essa exposição. A gente tem olhado até outras praças também, mas praças onde tem essa mesma dinâmica, onde existe uma vacância muito baixa, um potencial proteção para o dono do imóvel proprietário para conseguir manter preços importantes de locação e trazer rentabilidade favorável para o cotista. Porque com essa pressão você consegue trabalhar em preços sempre a favor, com essa pressão positiva para o proprietário, né, não para o locatário. Exato. A gente consegue sempre estar trabalhando preços a favor do Exato. Proprietário do imóvel, né? Então... a gente costuma dizer que entre 10% e 12% é uma vacância de equilíbrio, né? Tá. Quando a vacância está abaixo disso, ela é pró-proprietário. Quando a vacância está acima disso, ela é pró-inquilino. Né? O poder de barganha fica do outro lado. Então, acho que é uma relação legal para quem quiser acompanhar um pouco mais a fundo as diferentes carteiras, olhar um pouco essa dinâmica. Essa dinâmica, bacana, tá certo.
Legal, Rafael. Queria agradecer, então, novamente aqui a sua presença, pelo bate-papo, pela conversa. Acho que foi bastante esclarecedora. Teria algum comentário, alguma finalização, alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de finalizar? Não, acho que em geral é isso. A gente está muito empenhado aí, né, em continuar sendo, acho que o fundo mais reconhecido e admirado no mercado, né? A gente está sempre muito focado nisso. E queremos crescer, mas sempre com qualidade. E eu acho que o momento é favorável para voltar a falar do produto, voltar a falar do fundo, da gestora, porque realmente a gente está vendo um cenário, uma abertura aí de perspectivas muito positivas. E eu acho que é importante divulgar isso, educar bastante o investidor, para que eles não percam as oportunidades que estão aparecendo. Excelente, que bom, tá certo. Então tá, obrigada. Muito obrigado pelo convite aí, pela participação, pelo convite. A gente que agradece. Então tá, gente, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça, baixa aqui o nosso relatório, nossa carteira recomendada, e conhece um pouquinho mais aí sobre as nossas recomendações e também sobre o BRCO. Forte abraço e até a próxima.